Está começando Família Mais, o nosso encontro semanal de toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Já conhece o nosso canal? Já se inscreveu? Vai lá, ativa as notificações, deixa o seu like, compartilha, manda também a sua dúvida para cá. Atitude TV, se inscreve. E também 21 horas pela Bem Mais TV. Já conhece o nosso Instagram? Ministério da Família IBA. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério. Hoje a gente tem bate-papo com a doutora Vanessa Campos, falando sobre os cuidados da saúde da mulher, da puberdade à menopausa. Família Mais de hoje vai estar falando sobre cuidados com a saúde da mulher da puberdade à menopausa. Então a gente vai falar sobre hormônios, menopausa, puberdade, saúde da mulher. E a minha convidada é a doutora Vanessa Campos, ginecologista, obstetra. E olha, gente, ela é pós-graduada em educação sexual. Então já viu que o bate-papo vai ser muito bom. Doutora, muito bem-vinda ao Família Mais. Obrigada, agradeço o convite, estendo a todo o Ministério de Família. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão bom, não é? Vamos sobre lá. mulher. E algumas complicações? Não, né? Não é isso. Vamos descomplicar hoje, gente. Doutora, para a gente iniciar, né? Quando que começa ali a cultura dos cuidados individuais da saúde da mulher? Se é que eu posso perguntar assim, né? Quando começa? O ideal é que comece desde o nascimento, né? A menina nasceu e o acompanhamento com a figura feminina do lado dela, normalmente a mãe, com orientações básicas de higiene e do autoconhecimento. Isso é super importante. Se você conhecer como é o seu funcionamento, você vai ser a primeira pessoa a detectar alguma alteração. Então, ainda como criança, não tem alterações no corpo, mas quando começa a fase de transição da puberdade, né, o primeiro broto mamário, os pelinhos pubianos e até a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, com esse processo evolutivo, quando a menina tem um autoconhecimento, fica mais fácil detectar alguma alteração. Então, essa é a parte super importante que a mãe consegue transmitir de cuidados e autocuidado para essa menina. Desde cedo, melhor, né? Sim, quanto antes, melhor. Tem que fazer parte da rotina dela. Entendi. E os hormônios que atuam em todo o corpo, né? Controlando ali uma variedade de funções, incluindo o desenvolvimento sexual, o ciclo menstrual, fertilidade, humor. Qual é o principal hormônio feminino? O principal hormônio é o estrogênio, é o que faz todo o desenvolvimento dos caracteres sexuais, né, feminino, e junto deles temos outros hormônios que também atuam em todo o processo da mulher, a progesterona, a prolactina, FSH, LH, então você tem, quem fez a máquina fez muito bem feito, é muita coisa trabalhando junto, mas o principal hormônio feminino é o estrogênio. E ele faz o amadurecimento mamário, o espessamento endometrial, o desenvolvimento de grandes e pequenos lábios. Ele é um hormônio produzido pelos folículos no ovário em sua maior quantidade, da puberdade até a menopausa. Ele também é produzido pela suprarrenal, mas em menor quantidade. Esse período de puberdade à menopausa são pelos folículos ovarianos. Entendi. Saúde mental, né? A gente pensa que não, mas saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E os hormônios são os responsáveis? Saúde mental, você até com mais domínio para falar sobre isso, tem muita coisa que abrange a saúde mental. Imputar aos hormônios a responsabilidade por qualquer desordem, exclusivamente não. Mas é claro que junto com momentos específicos, as alterações hormonais podem somar essas instabilidade emocional, né? Então, próximo à menina adolescente, você percebe essa transição, né? A tensão pré-menstrual, você tem também algumas alterações emocionais ali de irritabilidade, o período perimenopausa e pós-menopausa, mas
não é imputados ao hormônio a responsabilidade pela saúde mental. Tem outras coisas que a gente consegue fazer e trabalhar para poder auxiliar esse Até porque o processo. corpo é um conjunto, né? Com certeza. Não é nada, tudo tem uma conexão, né? Nada está desconexo. Então, o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual, não é? E tudo precisa estar funcionando bem. Mas e a famosa TPM? A gente não pode botar culpa nos hormônios, a famosa TPM? Os hormônios auxiliam essa alteração da tensão pré-menstrual, mas a tensão pré-menstrual é um conceito muito amplo e a gente tem que entender individualmente como ela funciona para cada pessoa. A exacerbação de alguns sintomas a gente percebe nesse período, mas com características individuais já dessa pessoa. É difícil você ver uma pessoa que é super tranquila ter nesse momento uma irritação over, né? Ela pode ter uma alteração ali, um pouquinho mais ansiosa, uma vontade de comer um pouco mais de doce, uma alteração de ritmo intestinal. Isso pode acontecer, mas a gente percebe que todas as fases de transição da mulher, de uma forma geral, humana, né? Quanto melhor a qualidade de vida, mais fácil é passar por ela. Então, a TPM também, ela é um processo que melhora com uma boa qualidade de vida. E aí passa por alimentação, atividade física, qualidade de sono, silêncio e relacionamento, e eu vou falar bastante disso ao longo desse bate-papo aí. Muito bom, né? Porque a gente gosta de culpar lá a TPM, né? Justificar. Mas tem também marido, tem homem que acha que não existe TPM. Já acompanhei, ele não entende que eu tô alterada, né? Cada mulher... A sensibilidade de quem convive com mulher, porque a mulher, ela oscila, ela é cíclica, né? Sim. E desde da primeira menstruação ali, esse processo acontece em vários momentos. Ela é cíclica, no período da gestação ela tem uma labilidade emocional, sim. Perimenopausa, isso pode acontecer. Então, a sensibilidade de quem está convivendo fica difícil da gente trabalhar, mas para o homem é muito igual todos os dias. Ele não tem essa coisa cíclica, né, que a mulher tem. Eles Talvez não seja passam por pelo que a isso gente que passa, né, não, doutora? ele não tem esse privilégio, porque é um privilégio. Gostei. Vamos olhar para o positivo. É um Isso. privilégio. Dá um trabalho, né? Mas é um privilégio. Mas eu adorei essa ideia desse entendimento, né? Que depende muito de como a gente está levando a nossa vida. Qual a qualidade de vida que você está tendo, porque tudo isso vai afetar tanto positivamente ou negativamente. É isso? A lei da semeadura vale para tudo. Eu sempre falo isso. Plantou qualidade, vai colher qualidade. Ainda que no trajeto a gente tenha algum problema, mas quanto melhor é a qualidade de vida, mais fácil você lida com alguma dificuldade no percurso. Então, vale para tudo. Ó, dica boa da doutora, hein, gente? Vamos continuar aqui falando dos hormônios, doutora. Vamos falar sobre a importância, né, dos hormônios na saúde da mulher e que tipos de problemas o desequilíbrio hormonal pode causar. Pensando em vários hormônios, a gente pensa no desfecho para cada desequilíbrio, né? Então, a tireoide, ela é uma glândula que produz TSH, T4 livre, está relacionado com os seus ciclos menstruais, está relacionado com a gestação, a manutenção da gestação. Um hormônio estimulante da tireoide alto, ele pode desencadear um abortamento precoce, ele pode resultar em dificuldade em gestação, uma alteração da hipófise que produz mais prolactina, altera também os ciclos menstruais, altera a fertilidade, um estrogênio muito alto faz um espessamento endometrial, ele aumento de peso, então todos eles podem refletir em repercussões maléficas para o organismo da mulher. Entendi. Vamos falar sobre dopamina. Todo mundo gosta de falar de dopamina, né? Conhecida como hormônio da felicidade, que encontra na atividade física, mas encontra também naquele chocolate que a gente gosta. E aí, excesso de tempo, né, na tela do computador, do celular, isso tem impacto na vida da mulher? Isso tem impacto na vida de todo mundo. A dopamina é um neurotransmissor, tem a ver com a cognição e com ganho, né, humor, produção de hormônios também.
E o impacto que tem com tela, não diretamente ligada à dopamina, mas à qualidade de vida. Você perde muito tempo prestando atenção em mídias sociais e deixa de fazer o cuidado individual. Atividade física, por exemplo. Então, o tempo prolongado com telas, mídias, você aumenta o sedentarismo. Você muda ciclo circadiano e estende o período que você fica acordado, você atrapalha também o sono. E tudo isso atrapalha a regulação hormonal até corporal, não diretamente a dopamina, mas todo esse conjunto que a dopamina está envolvida. Então, não tem nada benéfico, tudo tem que ser equilibrado. Obrigada. Né? E aí, vamos falar sobre o período da adolescência, né? Aquele período que todo mundo fala que é a pior fase, né? Fase de transição, que não é nem menino, nem criança, e nem mulher ainda. As mulheres, elas passam por muitas mudanças físicas, né, e emocionais nesse período. E a alimentação saudável, prática de atividade física, apoio de adultos, de confiança, são fundamentais para essa menina se transformar numa mulher mais saudável física e emocionalmente, para aquelas mães que estão assim, desesperadas, né? O que eu faço para estar lidando com essa adolescente, para essa minha filha que está saindo da fase de criança, indo para a fase da adolescência? O que você diria para essas mães? É um processo evolutivo natural e ela deve ter passado por isso. Se foi mais fácil ou não, aí a história individual de cada um. Mas é um momento que a gente tem que caminhar junto com elas, entendendo que elas estão nessa fase de transição e não menosprezando as queixas que elas têm. Porque do mesmo jeito que os homens menosprezam a queixa da tensão pré-menstrual ou de uma irritabilidade perimenopáusica ou até da gestante, a gente, pela correria do dia a dia, tende a fazer isso com as crianças. Então, não menospreze essa queixa, né? A puberdade acontece, é uma fase excelente, é super gostoso se você conseguir participar dela junto, mas nunca igual, porque você já não é mais igual. Então, você é a pessoa que vai ser a orientadora, você é a pessoa que vai ser o conforto e normalmente criança faz o que a gente faz, então busque a qualidade de vida para mostrar para ela como é importante. E ela vai passar por essa fase e esse é o momento de firmar algumas posições, então é super importante a família estar junto. Ser mais paciente, mais acolhedora, Sim. seria isso? Estar mais perto, né? Caminhar junto. Uma vez eu fui questionada por uma mãe, estava numa palestra e uma mãe falou assim, eu não sei mais o que eu faço, né, com a minha filha adolescente. E eu falei, bem, eu não tenho uma filha adolescente, mas o que eu posso te aconselhar é ame essa filha, né? Porque, como você bem trouxe, ela também passou por isso. E cada um reage de um jeito, né? Cada um reage de um jeito. Sim. É desafiador, mas passa, né? Passa. Passa, né? Olha o sorriso, passa. Tem outras fases tem depois. Outras fases. Já tiveram algumas antes, depois tem outras, é verdade. A gente vai chegar lá nessa, né? Doutora, os exames regulares, eles são importantes para detectar precocemente qualquer tipo de problema na saúde, né? Não tem como, é através ali dos exames. As mulheres precisam fazer os exames, né? Devem fazer os exames regulares. A gente fala, parece que é óbvio, né? Mas é importante a gente trazer essa consciência. Quando que a gente deve começar a ir ao ginecologista? Assim que começa a aparecer os caracteres sexuais secundários. Então, o broto mamário, que a gente chama de telarca, os pelos pubianos e axilares, que a gente chama de pubarca, esse é o momento de ter alguma conversa intermediada junto com o ginecologista. Gira em torno de 10 anos. Então, é a idade propícia para que isso aconteça. Tá bem precoce, né? Assim, ou não? Não. Eu achei que era que pudesse a menarca vai acontecer com 12, né? A primeira menstruação, mas o broto mamário é em torno de 9, 10 anos. Então não tem uma idade certa, é quando esses caracteres começam a aparecer e aí alguma conversa vai ter que acontecer e na maioria das vezes a gente acaba intermediando isso no consultório. Então ao invés de levar lá no pediatra, já leva numa ginecologista? Então, o pediatra tem as consultas anuais. Sim. A ginecologista nesse momento é o primeiro contato que ela deve ter.
Que aí eu acho que já trabalha como uma questão de prevenção e de informação, já está Sim, passando trabalhar ali. sobre o autoconhecimento, intermediar uma conversa que talvez seja um pouco mais sensível para a mãe e a paciente. É um momento de tirar dúvidas, tanto de mãe quanto de paciente, e é bem interessante. Normalmente é gostoso essa Eu consulta. confesso que eu fiquei assustada com 10 anos. Né? Por isso que eu disse que é com o surgimento dos caracteres sexuais secundários. Então, Ah. pode ser 11 para umas, 9 para outras, Nossa. é individual isso. Tem que estar bem atento mesmo ali, né? Sim, tem que Acompanhando, estar caminhando tem que junto. estar caminhando junto, é verdade. Vacina de HPV para as meninas. Para que serve? Qual a sua opinião sobre essa vacina? A vacina do HPV, ela é preventiva para impedir que algumas doenças causadas pelo vírus HPV surja. E o Ministério da Saúde, ele libera isso a partir de 9 anos, né, de 9 a 14, com a ideia de que seja uma prevenção antes do primeiro contato sexual, uma vez que o HPV é um vírus adquirido por transmissão sexual. Então, acho super importante que a gente faça esse tipo de prevenção. Alguns subtipos do HPV, eles são causadores de alterações celulares para o câncer de colo uterino. Então, é preventivo e importante, está dentro do Sistema Único de Saúde. Temos hoje a nona valente, né, 9 subtipos, são 3 doses, primeiro uma dose, 2 meses depois, a segunda, 6 meses depois da primeira, a terceira dose, para dar essa cobertura vacinal para as meninas e também para os meninos. Ela é bastante importante. Interessante, né, que você está falando para dar, então, antes de ter atividade sexual. Seria o ideal a gente conseguir vacinar todas as pessoas antes, mas nem sempre a gente consegue, então, mesmo depois que já tem a vida sexual e pode até ter algum subtipo, tem o seu valor o uso da vacina. Entendi. E está disponível lá no SUS? Na rede pública, tá. A partir de 9 anos? 9 anos. Tá bom. Uma alimentação saudável é essencial para a saúde geral. As mulheres devem consumir uma dieta balanceada? Existem alguns alimentos próprios para a saúde da mulher? De uma forma geral, a alimentação ela deve ser saudável, tanto para homens quanto mulheres, abrir menos embalagem, descascar mais, né? Resgatar aquilo que era feito antigamente. Para as mulheres numa faixa etária de transição, perimenopausa, existem alguns alimentos fitoestrógenos, né, que são naturais, mas com uma característica desse hormônio principal feminino, e que pode ser utilizado, mas é um conjunto de coisas para melhorar a qualidade de vida. Então, isso é uma forma de auxiliar, mas não imputar a responsabilidade toda na alimentação, só com alimentos específicos. Então, uma alimentação com qualidade, ela é muito valorizada. E alguns alimentos, ele pode ter repercussões positivas para a mulher perimenopáusica. A soja, que falam muito, o tofu, alguns feijões, inhame, algumas folhas, você tem aí esse perfil fitoestrógeno e que tem uma repercussão, principalmente perimenopáusica. Entendi. Para consumir mais esse tipo de alimento? Sim. Entendi. Mas não focar e achando que existe um matinho pronto que vai mudar a sua vida, não. Entendi. Então, é focar mesmo numa alimentação saudável. Sim. Né? Desembalar menos, né? Como vocês falam, né? Isso, abrir menos embalagem e descascar mais. Entendi. Nesse tempo, então, né, em que tudo é tudo tão... super pronto, né? Só pegar ali na prateleira. Xaropes e... Atividade física, outra coisa que a gente ouve muito falar. A gente sempre fala muito, né? Tenha uma alimentação saudável, faça atividade física, beba água. É isso mesmo? Se resume a isso? E faça seus exames? Seria uma regra, assim, para ter uma qualidade de vida? Qualidade de vida, eu defendo a ideia de 4 alicerces. Um é aquilo que a gente ingere. Então, alimentação, bebida, preciso dizer que drogas é ruim? Não. Álcool é ruim? Não existe dose segura para álcool. Então, o ideal é que a gente extingua isso. Mas a alimentação também pode ser muito ruim, né? Quando você faz
muita gordura, muito alimento processado, isso é muito ruim para você. Então, uma alimentação droga, né? é uma droga, é isso. Quantidades excessivas de açúcar. Sim. Então, uma qualidade alimentar, menos coisas prontas e mais alimentos naturais, isso é importante, é o primeiro alicerce. O segundo alicerce é a atividade física, e quanto mais, melhor. Para estruturação do corpo, para densidade mineral óssea, para a liberação de serotonina, para a liberação de dopamina, né? Dependendo do que você faz ali, que seja prazeroso para você, até para coisas relacionais você consegue que a atividade física te proporcione. Então, quanto mais, melhor. O terceiro alicerce é o sono. O sono tem que ser restaurador, tem que ser reparador. E aí cada um entra na sua rotina, né, se conseguir. E se não conseguir, é importante aí até o uso de medicação, porque o sono tem que existir como reparação. O quarto alicerce, ele fala sobre silêncio e relacionamento. Silêncio, eu quero muito ouvir isso. Silêncio para se ouvir. Silêncio para ouvir o seu Deus, a sua crença. Relacionamento de você com você mesmo, você com o seu Deus e você com as demais pessoas, porque somos seres relacionais. E a gente, nesse mundo de mídias digitais, a gente perde um pouco isso. E perde o silêncio também, porque você fica em silêncio sozinha, blum, 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 vendo um monte de coisa ali que não... Sempre conectado com algo, né? E não consegue esvaziar para poder ouvir você e ter o seu momento com Deus. Então, isso é super importante. Essa dica como qualidade de vida. A oração libera dopamina, né? A oração, ela é regenerativa e isso você só faz em silêncio. Não tem como fazer isso. Isso faz parte da qualidade de vida. Eu falo que tem que ter alguma crença, ou a nossa crença em Deus, né? Mas é importante, ainda que seja outra, que a pessoa se relacione de alguma forma. Ela tem que ter alguma crença. Sim, concordo. E sedentarismo? O que o sedentarismo e a obesidade podem influenciar na saúde da mulher? Para mulher e homem, não muda isso. A obesidade, ela é uma doença, então ela não é uma condição por um desleixo, ela é uma doença, e como doença ela tem que ser tratada. É doente um obeso, como é doente um hipertenso, como é doente um diabético. Mas a obesidade favorece a hipertensão, o diabetes, aumenta riscos cardiovascular, e o sedentarismo está ligado porque uma pessoa sedentária propicia que a obesidade aumente ali e não ajuda muito nesse processo. O sedentarismo está dentro de um dos alicerces da qualidade de vida que eu te falei. A obesidade tem que ser tratada, tem que buscar ajuda e ela é ruim para o homem e para a mulher. Não tem, aumenta o índice de mortalidade assim. Tem que entender que é sim uma doença que precisa de tratamento. Encarar assim mesmo, né? Sim. Não achar que... Não, acho que você precisa de uma dieta, não. É um conjunto de coisas que tem que ser corrigidas como forma de tratamento de doença. Até para que o organismo volte a funcionar de forma regular, seria isso, né? O estresse, né? Estresse nesse mundo estressado. Super tranquilo. Super tranquilo, em que a gente exerce tantas funções, né? Pega filho na escola, né? Marido, casa, profissão, enfim. Estresse pode ter um impacto negativo na saúde. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Sim. Total. O estresse passa pelo silêncio e relacionamento, né? O estresse é aquela mente acelerada, porque a gente não consegue... salvo algumas pessoas que têm o privilégio de morar perto dos animais, no meio da floresta, sim, né? mas ali em Petrópolis, né? Ali em Petrópolis, porque a gente estava conversando sobre isso no início aqui. Mas ainda assim, ela não fica isolada ali, ela precisa sair. E o estresse do trânsito, o estresse da violência, o estresse do dia a dia, da rotina do trabalho, da luz que acaba, da preocupação de buscar criança, de tudo em torno ele favorece para que a gente fique estressado. Isso vai passar por como você lida com o estresse, e não o estresse que existe, né? Porque o estresse ele está para todo mundo. A gente tem que aprender a lidar com ele. E quando a gente consegue ter um tempo para entender como
você é, para entender como você se relaciona com você e até entender se precisava realmente de tudo aquilo para uma situação de estresse, passa muito pelo silêncio e por essa oportunidade de autoconhecimento. E gerenciar esse estresse, né? Saber gerenciar esse estresse pode estar relacionado ao descontrole hormonal ou não? O descontrole hormonal pode piorar o gerenciamento do estresse. Mas o mau gerenciamento é uma característica individual. Então, se botarmos algumas mulheres na mesma faixa etária, com laboratórios parecidos, hormonais, né, com resultados hormonais parecidos, você vai ver que cada uma tem uma forma de lidar com o estresse. Então, tem muito mais característica individual. Uma pessoa que consegue buscar qualidade de vida e é submetida ao mesmo estresse de uma outra pessoa que não tem essa qualidade de vida, tem melhores resultados, passa mais fácil por esse momento do que a pessoa sem a qualidade de vida. É o famoso, como que é? Dá a florzinha e apaga a velinha? Isso ajuda bastante, Ajuda. Isso é uma técnica interessante. A minha filha aprende isso na escola, né? Isso é uma técnica interessante. Inspira e expira. É isso. Quando você se conhece e percebe que está entrando você está saindo do prumo ali, isso é uma forma de você controlar o estresse. Num momento de crise de ansiedade, se você tem a técnica, você também consegue controlar. Inspira contando 1, 2, 3, solta até os 6 ali, né? Então faz algumas vezes seguidas, né? Sim, na e você consegue, sim, você vai ver que você vai melhorar. Então, ó, gente, vamos usar a técnica aí, né? É isso. Faz parte. Os exames regulares são importantes, né? Para a gente detectar ali qualquer problema. A gente pode falar sobre o Papa Nicolau e a mamografia? Claro. Os exames são super importantes, mas mais importante que isso é o autoconhecimento, né? Essa médica é muito psicóloga, eu tô gostando dela. Autoconhecimento físico mesmo, além do autoconhecimento. Mas o autoexame da mama, 1 semana após a sua menstruação, você não perde 1 minuto fazendo isso. Uma mão atrás da cabeça, a mão contralateral à mama, dedilhou a mama. Não encontro nada nunca, é essa a ideia. Ao primeiro sinal de alguma alteração, você vai procurar ajuda. Já o exame Papa Nicolau, você não consegue fazer, mas de vez em quando, né? Que é o preventivo, ele chama colpocitologia oncótica. De vez em quando colocar o espelhinho e visualizar a vagina é interessante. Às vezes alguma secreção, às vezes alguma alteração na pele, às vezes alguma pinta que não deveria estar ali, você é a primeira pessoa a observar. Você vai ao ginecologista 1 vez no ano, então é imputar muita responsabilidade para essa consulta. Você pode ajudar com esse cuidado individual. No ginecologista, a coleta do preventivo começa a partir dos 25 anos, caso tenha vida sexual, caso não seja virgem, né? Mas mesmo que não seja virgem antes dos 25 anos, não precisa colher, a partir dos 25 anos, a recomendação. E passa uma espátula no colo, na parede vaginal e no orifício interno, para colher as células e verificar em análise se existe alguma alteração. Ele tem a capacidade de pegar alterações pré-malignas e as malignas do colo, e a gente consegue reduzir mortalidade aí, porque um câncer de colo uterino demora muitos anos para desenvolver. Então, a gente ainda escuta que o câncer de colo existe e que as pessoas morrem por isso, mas é muito tempo sem colher um preventivo. Então, avisa sua amiga que tem que fazer, né? É importante que a consulta anual aconteça com essa coleta de material. E a mamografia é o mesmo caso? A mamografia começa a partir de 40 anos, ou dependendo se você tem um parente de 1º grau com câncer de mama, e aí depende da sua faixa etária, porque uma mama jovem fazer mamografia, a gente acaba não vendo nada. Então a mamografia é uma radiografia, ela faz em 2 incidências, crânio-caudal e lateral, então a mama é espremida ali, mas é algo tolerável, não é nada tão agressor assim, e você consegue visualizar as imagens
dessa mama que ao longo dos anos vão sendo alteradas. O parênquima de glândula mamária vai sendo substituído por gordura e essa imagem vai ficando mais fácil de ser visualizada. Por isso que às vezes você faz a mamografia e complementa com a ultrassonografia. Mas a mamografia é o exame de rastreio para a doença mamária. Doutora, a gente vai para aquele momento, nosso break rapidinho, Okay. com os nossos patrocinadores, mas a gente volta para falar ainda bastante coisa aqui da saúde da mulher. Ok. Então fica aí que a gente já volta. Sabe aquele imóvel, carro ou até viagens que você sempre sonhou? Um consórcio você consegue, principalmente se a assessoria é certa e confiável, acompanhar você ao longo de todo esse processo. Conte com a equipe da BNTT, pois somos especialistas em consórcio. Invista com nosso apoio e faça a sua jornada fluir muito além das suas expectativas. Surpreenda-se, faça contato. Estamos de volta com a doutora Vanessa Campos falando sobre os cuidados da saúde da mulher. Doutora, a gente vai falar que planejamento familiar é algo muito importante. Entra aí os métodos contraceptivos. O que a gente pode falar? O que a gente pode conversar sobre eles? O planejamento ele é individual e a gente tem que entender o que essa mulher, em que fase ela está, busca além do método contraceptivo. Nós temos métodos hormonais e não hormonais, temos métodos de barreira, e aí precisa tentar adaptar a essa mulher, porque eu preciso da adesão em alguns métodos dela. E o sucesso ou o insucesso desse método vai estar relacionado à adesão da paciente. Então, depois de explicado todos os métodos, a gente tenta entender o que para ela mais é adequado ali? Adequado. Não existe o método ideal, né? Pensando em contracepção, a única coisa que é 100% segura é não ter relação sexual. Mas nem quem garante que vai se manter assim, a gente consegue ter toda essa certeza. Como proteção de doença, é super importante a gente falar que, independente de método contraceptivo, a gente tem que estar usando sempre a camisinha. É a única forma de estar prevenindo o contato entre duas pessoas para a doença. E a camisinha sozinha pode ser um método contraceptivo também. Então, se o casal conseguir aderir e garantir o uso, eles vão estar bem atendidos com esse método. E aí, às vezes, eu pergunto, né, o que é uma gestação para você agora? Porque se é uma coisa que você não planeja, mas que ok, mas se é uma coisa que atrapalha muito os planos, você precisa ter um método com um índice de falha muito menor. Então, nós temos os métodos hormonais, a pílula, o anel vaginal, o adesivo, a injeção, né? Injetável com hormonal, o injetável trimestral, o injetável mensal. Esse hormônio pode ser só de um hormônio, que é a progesterona ou o estrogênio e progesterona combinado. Pode ser contínuo, ele pode ser pausado. Você tem o DIU hormonal em 2 tamanhos, para adaptação de útero que já teve filho e útero que ainda não teve. Você tem o sem hormônio, o DIU não hormonal, a camisinha masculina, a camisinha feminina. Tem o diafragma, que é uma opção
que existe já há muito tempo. O diafragma, ele funciona como um método de barreira não hormonal e você tem que usar um espermicida junto com ele para garantir que não haja a passagem de um espermatozoide ali. Acho que basicamente são esses. Depois de explicado tudo isso, a gente tenta entender o que para você é razoável, né? Usar o hormônio pode, dentro da sua história, contempla isso? Você é uma pessoa que consegue ter o compromisso da frequência, né? Porque você tem que ter adesão. A falha é uma coisa que está muito relacionado com a adesão. Não consegue, é especial e vai precisar do método contraceptivo, então a gente pode fazer um injetável, a gente pode colocar até o DIU, então tem os nuances individualizados para cada paciente. E infertilidade, né? Quando o casal tenta e não consegue engravidar, qual a sua orientação? A infertilidade, o casal traz e a gente tem que fazer uma anamnese muito abrangente para entender em que momento esse casal está. Entender também qual é a frequência sexual, porque alguns casais procuram o tratamento para infertilidade, mas eles não têm vida sexual. Então, se você nunca tem relação sexual, a chance de você conseguir uma gestação é muito menor. Depois de 1 ano tentando, a gente começa uma pesquisa de infertilidade. Mas isso depende da faixa etária, porque 1 ano para alguém de 30 é diferente de 1 ano para alguém de 40. Depois de 35 anos, quando traz a queixa de dificuldade, a gente fala que existe centros de fertilidade, de reprodução assistida, para poder fazer esse direcionamento. Mas uma pesquisa tem que começar de infertilidade conjugal, né? Para o homem começa com espermograma e a mulher tem alguns exames para fazer, para tentar entender em que momento, qual é a parte que está dificultando esse processo, e às vezes a gente não encontra, porque a chance de um casal com idade reprodutiva, com vida sexual frequente, engravidar ao longo de 1 ano gira em torno de 20%. Então não é tão grande assim. Mas para isso você precisa ter vida sexual ativa, né? Precisa ter frequência ali. Então é entender em que momento esse casal está e tentar abordar individualmente os dois para encontrar causas dessa infertilidade. Gravidez, como o casal deve se preparar? Parto normal, parto cesárea? O que você pensa sobre isso? A gravidez é o início, o parto vai ser o desfecho dessa gestação. Se a gente vai ser o forninho de alguém, o ideal é que você esteja nas melhores condições de saúde, tenha a sua alimentação super bem controlada, equilibrada, que você pratique atividade física, né? Que a qualidade de vida nesse momento esteja muito clara ali. Se isso pode ser planejado, o ideal é que a gente faça também a reposição de ácido fólico de 3 a 6 meses antes da gestação, porque até a 12ª semana acontece a formação de tubo neural, que é a coluna vertebral do bebê, e essa suplementação é super importante. Uma vez grávida, acompanhamento do pré-natal, para a gente tentar entender o que vai ser esse nascimento, quem vem aí, né, se existe alguma alteração. E o parto vai depender do entrar em trabalho de parto, mas o parto normal, ele é o que é natural. E o parto cesariana é para resolver quando o natural não pode acontecer. Então, o desfecho deve ser discutido ao longo da gestação, as vontades podem ser preservadas, mas se não existe nada muito certo para essa paciente, a gente pode esperar entrar em trabalho de parto e ver esse desfecho da forma mais suave possível, mas o parto normal é onde mãe e bebê vão para casa bem. Esse é o ideal. É aí que termina, pelo menos o meu acompanhamento. Gostei dessa fala, né? Quando a mãe e o bebê vão para casa bem, né? E o pós também é muito melhor, né? Do parto normal. Ali. Sim, então, mas o parto normal que é normal. Que é né? normal, sim. O parto que é super natural ali, ele é muito tranquilo para todo mundo, para o bebê, para a mãe. E é possível hoje, nesse tempo tão difícil, tão estressante? O mais difícil hoje é a ansiedade da pessoa querer saber quando vai fazer a unha, quando vai preparar a mala, quando vai fazer a escova. Quando vai estar pronta. Quando vai ter todo mundo para tirar foto. Então hoje você vê que tem outras coisas tentando ser organizadas com esse momento. Entendi. Menopausa, vamos falar sobre menopausa?
né? Esse tempo aí que as mulheres experimentam, mais uma vez, uma série de mudanças físicas e emocionais. Reposição hormonal, para que serve? Como funciona? Então, a menopausa, por definição, é 1 ano sem menstruação. A fase que envolve isso é o climatério. É uma fase difícil, porque ela tem uma faixa etária que outras coisas acontecem junto, normalmente. Normalmente, não para todas, porque aí são os filhos ficando mais velhos saindo de casa, o momento que o ninho fica vazio e você tem que olhar para o parceiro como era no início. Você está numa fase próxima a uma aposentadoria, então outras coisas estão relacionadas a esse período. Quem chega nele é um privilégio, porque quem não chegou morreu antes, então é um privilégio chegar na menopausa. Quanto melhor a qualidade de vida, mais fácil essa fase de transição. Os sintomas, eles não são de regra para todo mundo, cada um tem o seu, e por isso que o tratamento para isso tem que ser individualizado. A reposição hormonal hoje, ela não... Saiu uma última recomendação até, ela não é para todo mundo, ela deve ser individualizada, a gente pode repor focalmente, né? Então, se a principal queixa é só um ressecamento vaginal, a gente consegue tratar isso. O ideal é que a gente inicie o mais precoce possível essa reposição hormonal, porque depois de anos no climatério, entrar com a reposição, esse fator protetor para algumas coisas, ele se perde, e aí você começa a colocar em risco. Mas existem reposições hormonais com um intuito de proteção cardíaca, com proteção de densidade mineral óssea da osteoporose, e a gente consegue manejar as medicações existentes, os hormônios existentes externos, para poder controlar e atenuar esse período. Mas volto a dizer, quanto melhor a qualidade de vida, mais fácil é passar por esse momento de transição. Então, há um mito sobre a reposição hormonal, né? Que vai engordar, que vai acontecer isso, aquilo. Muitas mulheres falam, não quero fazer reposição hormonal. Não é assim, né? Tem que ser vista Então, caso a caso. Não quero, mas vivo essa fase, é um direito seu. Tá. Não quero porque é um preconceito, é uma coisa que vai ser quebrada no momento que chega a essa fase. Alguns riscos precisam serem entendidos, mas a própria transição e a fase do climatério pode fazer você aumentar de peso, porque o seu metabolismo muda. Não existe um hormônio que te engorde, porque senão seria a solução para Etiópia, né? Você pega um lugar que todo mundo é faminto, não tem comida, e dá hormônio, e a gente vai aumentar o peso de todo mundo? Não é assim, não existe isso. A gente engorda por outras alterações e por ingesta. Então pode reter um pouco mais de líquido, e a fase do climatério, ela já tem essa alteração de metabolismo que muda a distribuição de gordura do corpo da mulher. Então, o hormônio pode ser benéfico nesse sentido. Então, acho que não existe regra, mas ele tem que ser individualizado, conversado, entendido e decidido em conjunto quais são os riscos que você quer se submeter para ter essa vantagem ou não, né, do tratamento desse momento. Na idade adulta ou na terceira idade, as mulheres são mais propensas a desenvolverem alguns problemas de saúde, como doença cardíaca, câncer, osteoporose? Quando chega essa fase, quais são os cuidados? Bem, individualmente tem coisas a serem pontuadas, né? O câncer, ele é uma doença, na maioria das vezes, que acontecem com o passar dos anos, né? Quanto mais velho um homem fica, maior é a chance dele ter um câncer de próstata, mas é pelo envelhecimento. O câncer de mama, ele não tem a ver com envelhecimento, mas ele surge, na maioria das vezes, com o avançar da idade. Em relação à doença cardiovascular, ela não está relacionada só à idade, mas sim aos hábitos de vida, à obesidade, à prática de atividade física, a alteração de colesterol, alteração de pressão. Então tem coisas associadas a isso. A obesidade, ela não está associada ao avançar da idade, mas ela pode ser piorada por causa da conjuntura de fatores dessa faixa etária aí, faixa climatérica. Quando chega essa fase, quais são os cuidados? Então, os cuidados vão ser todos para todas as fases, e nessa fase mais, claro,
qualidade de vida. Boa alimentação, atividade física, qualidade de sono e o silêncio e o relacionamento, que eu acho que você fecha aí uma forma de melhorar a sua qualidade de vida. Doutora, a gente já está caminhando para o final do nosso programa, mas antes de finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está aqui, o nosso público do Família Mais. É um prazer estar com vocês e eu queria falar o que eu falei algumas vezes aqui sobre qualidade de vida. O autoconhecimento é importante, mas os alicerces da qualidade de vida, eles não podem ser banalizados. Então, o primeiro alicerce, tudo aquilo que você bota para dentro, a alimentação. O segundo, atividade física, quanto mais melhor. O terceiro, sono, tem que ser reparador, tem que ser regenerador. E o quarto, fala sobre silêncio e relacionamento. Tentar se conhecer, entender as suas sensações, se relacionar com Deus, buscar o relacionamento interpessoal, é importante isso e a gente acaba deixando passar, né? A mídia social nos aproxima, mas ao mesmo tempo nos afasta. É isso. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença, que Deus abençoe sua vida, continue aí te usando na sua profissão. Obrigada. Obrigada. E você já sabe, toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, a gente tem um encontro aqui. Então, ó, já vai lá, ativa notificações, já curte, compartilha esse programa, coloca o seu comentário, deixa o seu like e semana que vem a gente tem um encontro aqui. Meu beijo, gente!